12º vídeo da série HP Prime, diagramas de Bode com o app Folha de Cálculo na HP Prime. Bom, vamos exercitar, fazer um exercício aí, né, de construção de diagrama de Bode. Eu sei que tem um app bem interessante aí na hpcalc.org que pode construir o diagrama de Bode, mas vamos utilizar a folha de cálculo e ver quais são as possibilidades para utilizá-la, né? E nesse caso vai ser traçando um diagrama de Bode. O que faremos? Bom, vamos pegar uma folha de cálculo. Deixa eu pegar a calculadora lá. Ok, está aqui a calculadora. Vamos pegar uma folha de cálculo, guardar como, e vamos dar o nome de BoldT, certo? Nesta planilha, nesta folha de cálculo BoldT, nós vamos utilizar algumas colunas. A primeira coluna será a frequência W em radianos por segundo, certo? De 0,01 até 110 mil radianos por segundo, certo? Como é uma escala muito comprida, certo? A gente usa o log para dar uma estreitada nessa escala, certo? Então temos aqui na coluna B o log de W. Na coluna C, nós vamos transformar essa frequência num número imaginário multiplicando por I, certo? Esse IW, certo? I vezes a frequência aqui, nós vamos colocar no lugar de S na função de transferência aqui na coluna D, certo? Bom, a partir deste momento, a planilha vai calcular para a gente este valor, certo? E vai nos dar um número complexo. Ou, em casos em que o ângulo é zero, vai nos dar um número inteiro, tá? Mas se nos der um número complexo, nós vamos na coluna seguinte calcular o ganho. Calcular o ganho, 20 log de m, certo? E na coluna seguinte o ângulo, certo? A partir desse número complexo. Podemos também estender este cálculo para traçar o diagrama de Nyquist, pegando este número complexo e dividindo em real e imaginário. Mas por hoje vamos fazer só o Bode. Então vamos lá, vamos pegar a calculadora, certo? Vamos dar uma olhada nesse BoldT. Bom, em BoldT, eu tenho aqui a planilha, certo? Coluna A, eu tenho a frequência de 0,01 até 110 mil, certo? 110 mil aqui. Percebam que eu não digitei tudo isso, eu utilizei fórmulas, tá? Por exemplo, A29 mais 100 e A35 mais 1000 e fui copiando e colando. Já vou demonstrar como fazer isso. Okay? Bom, na coluna B, como eu havia dito, é log dessa frequência. Isso quer dizer o seguinte, que se eu quiser saber a frequência em radianos, eu vou ter que no gráfico, por exemplo, o valor que eu encontrar lá, se eu encontrar 0, por exemplo, eu vou ter que fazer 10 elevado a 0. Tá? Então W será 10 elevado a 0 no gráfico, que dá 1, né? Dá 1 radiano por segundo. Em 1, por exemplo, será 10 elevado a 1, que dá 10 radiano por segundo, e assim sucessivamente. Na coluna C, eu tenho aqui o W vezes I, transformando num número imaginário, certo? Coluna A vezes I. Bom, este número imaginário eu aplico na minha função de transferência. Qual que é a função de transferência? GS igual a 1 sobre S mais 3 vezes S mais 7. Então, no lugar de S, eu aplico IW. Isso aqui é transformado num número complexo que pode ser na forma polar ou retangular, como a calculadora tiver sido ajustada. De fato, independe, porque eu consigo calcular na coluna seguinte 20 log do valor absoluto deste número complexo, certo? Que é a minha margem de ganho em dB. E na coluna seguinte, eu consigo obter o ângulo deste número complexo, certo? Bom, com a margem de ganho e o ângulo, eu tenho o eixo Y da margem de ganho aqui na coluna E e o eixo Y do gráfico de fase na coluna F. X nós vamos fazer a coluna B, ok? Bom, tendo BoldT preenchido,
como é que eu... Vou dar uma explicada aqui, como é que eu copio e colo de uma coluna para não ficar digitando em todas as colunas. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui na coluna H o número 100, certo? E eu queira fazer 100 mais 10 nas colunas, nas 20 colunas abaixo, certo? O que eu vou fazer? H1 mais 10, certo? Nessa outra coluna aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, Shift Copy, certo? Eu clico aqui em selecionar para marcar e eu vou descer com essa seleção até onde eu quero. Por exemplo, até 20 aqui, certo? Desci até 20, Shift Paste, aí ele vai me perguntar, você quer colar um número só ou você quer colar uma fórmula? Eu quero a fórmula aqui é 2, eu clico aqui na tela ou clico em número 2. Tá aí, ó, certo? Eu desci com a fórmula até 20, ó. H18, H17, 16, ok? Então é assim que eu fiz. Bom, feito o Bold T, voltamos aqui à tela, certo? E notem o seguinte, que eu posso, por exemplo, chamar colunas daquela planilha Bold T aqui na tela. Quer ver? Bold T, ponto. Por exemplo, vou chamar a coluna de frequências aí, que é A1, A50. Dou um Enter. Tá aqui, ó, minha coluna de frequências, certo? Da mesma maneira que eu posso chamar isso aqui, eu posso também transferir para outro app. Então o que a gente vai fazer? Para poder traçar o gráfico, nós vamos usar o app Estatística, guardado como, aí eu dou o nome de Stat1, certo? Eu já fiz isso, dei o nome de Stat1, dei um OK. Tá aqui, ó, Stat1, certo? Bom, e como é que eu vou transferir Bold T para Stat1? Através de um programa. Que programa? Esse aqui, ó, dBoldD, certo? Vamos dar um Enter para ver o que é esse programa. Ele começa transferindo B1 a B50 para L1, lista 1, certo? E da lista 1 para Stat1 D1, que é a coluna de Stat1, certo? Então as frequências vão ficar em D1, na coluna D1 de Stat1. O ganho vai ficar na coluna D2 de Stat1, certo? Tá aqui, ó, Bold T E1 a E50, salvou numa lista 2, da lista 2 para Stat1 D2. E a margem de fase em Stat1 D3. Bom, então eu vou rodar esse programa a partir da tela de trabalho, certo? Eu venho aqui em caixa de ferramenta, utilizador, dBoldD, dou um Enter, e ele transfere os dados de Bold T para Stat1. Agora eu vou em apps, abro Stat1, confiro meus dados aqui, certo? Estão todos aqui. E vou traçar o gráfico, certo? É claro que se você quiser já setar, então por exemplo, se eu quero traçar o gráfico de ganho, é D1 e D2, certo? Frequência em log e D2 o ganho. Eu já olho os limites aqui, ó. O limite é de -2 para a frequência, que é o X, -2 a, vamos lá embaixo, -2 a 5, né? Então vamos fazer -3 a 6, certo? Então eu venho aqui, ó, Shift Setup, e faço o X de -3, opa, -3, vamos ver aqui, -3, tem que pegar o -3 de número, certo? -3 a 6, o X, ok? E o Y, nós podemos fazer, vamos dar uma olhada lá, -26, então vamos fazer -30 a... Então o menor número é -210, então vamos lá, Shift Setup, menor número aqui, vamos colocar -210, não vamos errar de novo, é menos de número, é aqui, -210,
menos 30, ou menos 25, ou menos 20. Vamos colocar aqui menos 20, vai. Vamos ver. Que é maior, né? Então vamos colocar menos 20. Agora sim, o mando plotar está aqui na tela, certo? Um momento, peraí, deixa eu ver aqui, esqueci um detalhe importante. Em simbólico aqui, a gente tem que escolher o gráfico e escolher as colunas, né? Deixa eu desmarcar aqui, vamos escolher H1, D1 vai ser a nossa coluna de frequências, D2 a coluna de ganho. Agora sim, eu mando plotar. Havia plotado o H2 aqui, né? Agora eu mando plotar. Ok? Tá aqui. Então, eu consigo andar aqui pelas frequências. Então, por exemplo, em 0 aqui é 10 elevado a 0, certo? 10 elevado a 0 é 1 radiano por segundo. Eu tenho menos 26.989 dB, certo? Volto lá em cima. Vamos plotar agora a margem, a fase, né? O gráfico da fase, que é D1, certo? Frequências em log, e D3, que é a fase, certo? Mesma coisa, eu venho aqui, se eu tiver em dúvida da escala, né? Eu venho aqui e vejo aqui, é de menos 0, ou, aliás, menos 0 não, de 0 a, vamos ver aqui, não, vamos colocar de 0 a em Y, né? 0 a, por exemplo, vamos colocar de 0 a 185, tá? Então a gente vem aqui e coloca de 185, aqui está 189, tudo bem, a 0, 0,0 alguma coisa, tá? X pode continuar de menos 3 a 6 e mando plotar. Está aqui o meu gráfico de fase. Podemos andar aqui nas frequências, certo? Através das setas, aqui né? Novamente, ó, em 10 elevado a 1, que dá 10 radianos por segundo, eu tenho menos 128 graus, aproximadamente, certo? Então tá aí, construído um diagramas de Bode de ganho e fase, utilizando folha de cálculo, certo? O app estatística também, para poder traçar o gráfico, já que através da folha de cálculo, como nós bem observamos, nós não conseguimos fazer a plotagem, certo? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.